Olá, continuando nossa aula de DIC, com número diferente de repetições, ou seja, com parcelas perdidas, nós vamos agora fazer essa análise utilizando o soft R. Nós já fizemos lá na planilha, agora vamos fazer utilizando o soft R. Então, nós vamos precisar de uma planilha eletrônica, onde vão estar os dados, o soft R e o pacote agrícola instalado no soft R. Então, vamos lá. Então, aqui com a planilha aberta, eu estou com os dados aqui. O que eu vou fazer aqui é marcar esses dados. Eles já estão em duas colunas. Tá? Ctrl C, marquei, vou dar Ctrl C. Nós temos aqui numa coluna as cultivares, né? E elas são repetidas. E na coluna B nós temos o peso. Então, eu só fiz Ctrl C para gravar, ou seja, para copiar e colocar na memória do computador. Agora nós vamos aqui para o R. Aqui com o R aberto, eu já criei um novo script e já coloquei aqui as minhas informações aqui no meu script, né? Só explicando, o script está aqui do lado direito, com os comandos que eu já coloquei, e eu vou dando Ctrl R em cada linha para que ele jogue para o console e vá fazendo resolvendo, né, no console, fazendo o que foi solicitado aqui pelo script. E à medida que eu for fazendo, eu vou explicando também. Então, esse primeiro aqui, esse comando aqui, ele vai remover algumas análises que nós tivermos feito antes, né, para que não atrapalhe a nossa análise. Então, esse é o comando. Entre parênteses está aqui informação e ela tem que ser escrita dessa forma. Então, a gente deixa isso no nosso script, copia, cola, sempre que for fazer, inicia com esse comando. Como eu vou precisar do pacote agrícola, e eu já tenho instalado, eu vou solicitar que o R acesse esse pacote. Então, o comando vai ser isso aqui. Eu vou escrever para requerer aqui o pacote, né? E entre parênteses eu escrevo o nome do pacote. E aí ele vai abrir o pacote agrícola aqui para mim. Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu já precisei ter ido na planilha, ter marcado os dados, como vocês viram lá, as duas colunas, todas elas, e Ctrl C para que fique na memória do computador. E agora eu vou criar aqui um vetor, onde eu vou solicitar essa importação dos dados. Então, a explicação aqui é bem simples. Esse nome aqui, nós vamos dar um nome, qualquer nome que quiser, eu chamei aqui de dados. Depois eu coloco o sinal de igualdade, é sempre dessa forma, e coloco o comando para fazer a leitura dos dados. Aqui esse comando está dizendo que ele faça a leitura dos dados. Agora, eu abro parênteses e dentro eu coloco as informações. Quais são as informações? Primeira, eu vou dizer onde estão esses dados, está na memória do computador. Isso daqui vem entre aspas, é sempre assim. Separado por vírgula, eu vou dar outra informação, que se tiver casa decimal, então esse DEC igual sempre é assim também, ele está separado por vírgulas. Isso daqui vem sempre entre aspas. E a outra informação, aí uma vírgula, e a outra informação que eu vou dar é que existe cabeçalho. Então, existe cabeçalho, sim, igual, é verdade, true. E aqui eu estou dando, quando eu coloco esse hashtag, ele não vai fazer nada, é apenas uma informação. Ele vai entender que não precisa fazer nada, apenas essa informação. Bom, os dados já foram importados, e agora eu vou só pedir esses dados. Como é que eu vou fazer? Eu dei Ctrl R, porque o comando que eu fiz foi esse. Eu só escrevi dados, que é para ele me mostrar os dados, que é o nome que eu dei aqui. Se eu tivesse dado o nome aula 1, eu escreveria aqui embaixo também aula 1. E aqui ele já me mostrou a coluna, ó, cultivar, do jeito que está aqui, e peso do jeito que estava lá na planilha. O que eu preciso fazer agora? Informar para o R que esses dados aqui, Pioneer e tal, estão vinculados a cultivar e esses dados aqui estão vinculados a peso. Para isso eu vou atachar os dados com esse comando. É só o comando atache e entre parênteses eu vou dizer atache o quê? Os dados dessa série aqui que é chamada de dados. É o nome que eu dei aqui em cima, né? Ok. E ele já atachou, o R já está entendendo isso.
Como uma das prerrogativas para a gente fazer análise de variância é que os dados sigam a distribuição normal e que as variâncias sejam homogêneas. Normalmente a gente não faz lá na planilha, mas aqui não é, e a gente pode fazer isso bem tranquilo. Então eu vou verificar se os dados são normais, seguem a distribuição normal. Para isso eu vou fazer esse comando aqui. E agora eu vou explicar para vocês. Eu coloquei aqui Taple. Ok. Ctrl R. O que é que eu fiz aqui? Esse comando Taple aqui, eu estou falando em português mesmo, é para que ele faça as análises colocando separadamente o que eu vou colocar aqui dentro desse parênteses. Eu quero que ele veja o peso, os cultivares e faça o teste de Shapiro-Wilk, né? Que o comando é esse, Shapiro.teste. Se eu quisesse fazer média, eu falei Taple, a parênteses é do peso em função aqui dos cultivares e aqui fazer as médias. Então, mas nesse caso eu quero Shapiro-Wilk. Então, o teste de Shapiro-Wilk. E aí vamos ver aqui. Para indicar 300, o que é que nós verificamos aqui? Vamos verificar sempre o valor de P. Se for menor ou igual a 0,05, nós dizemos que eles não são normais, aceitamos H1. Mas se for maior do que 0,05, nós vamos dizer que eles são normais, aceitamos H0. Então, para NK300, nós verificamos aqui que eles seguem a distribuição normal. Para Pioneer 93 aqui, é maior do que 0,05, segue a distribuição normal. Para Pioneer 988, o valor de P 0,86, maior do que 0,05, segue a distribuição normal. Para SART, o valor de P 0,19, maior do que 0,05, segue a distribuição normal. E para Sorda 67, que está aqui, o valor de P 0,08, quase perto de 0,05, mas como ele é maior do que 0,05, segue uma distribuição normal também. Então todos eles seguem uma distribuição normal. Vamos verificar se as variâncias são homogêneas. Para isso nós vamos utilizar o teste de Bartlett. O comando é esse, Bartlett.test, e dentro do parênteses nós vamos informar de onde nós queremos. Nós queremos Bartlett teste de peso, levando em consideração as cultivares. Então, peso, cultivar. Vamos verificar o valor de P. Se for menor do que 0,05, nós dizemos que elas não são homogêneas. Aceitamos H1. E se o valor de P for maior do que 0,05, nós dizemos que elas são homogêneas. Aceitamos H0. Então, nesse caso aqui, deu 0,052, que é maior do que 0,05. Então, nós aceitamos H0 e dizemos que elas são homogêneas. É similar ao teste de Hartley que nós fazemos lá. Se as variâncias são homogêneas, nós podemos fazer análise de variância. Então, vamos fazer aqui análise de variância. O comando é esse, nós vamos dar um nome aqui que nós quisermos. Eu chamei dados _ALV, que significa a série de dados, dados e análise de variância. Esse nome aqui eu coloco o que eu quiser. Igual, o comando é AOV, e dentro do parênteses eu vou dar informação. Eu quero que ele faça análise de variância do peso em função, aí aqui é um tiozinho, dos cultivares ou das cultivares, né? E ele vai realizar a nova. Ele já fez a nova. Eu vou somente solicitar informação. Então, eu vou solicitar informação dessa análise, dados, underline, AOV. E para isso, eu vou pedir um sumário, que é esse comando que eu vou dar aqui. O comando é summary, sumário, e o sumário de quê? Dessa análise aqui, dados AOV, que é justamente essa análise que foi feita aqui, dados AOV. E ele me mostrou aqui. Aquela análise que nós fizemos lá na planilha já está feita aqui, ó. Veja só que grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio e o F. O valor de F foi 388, lembra que lá deu esse mesmo valor. E a probabilidade de F.
Aqui ele colocou na notação científica 2 vezes 10 elevado a menos 16. Então é um valor muito menor do que 0,01, ou menor do que 0,05. Então, nesse caso, nós dizemos que aceitamos H1, rejeitamos H0 e que existe diferença entre pelo menos 2 dos tratamentos. Como o F foi significativo, nós vamos fazer uma análise de um teste de comparação de médias. E nesse caso, agora nós vamos utilizar o teste de Tukey. Então, podemos fazer o teste de Tukey no pacote básico do R. Então, o comando é esse. Vai dar Ctrl R. O comando é Tukey com T maiúsculo e HSD todo em maiúsculo. E eu quero Tukey de quem? Dessa análise aqui, dados AOV. Que lembre que foi essa daqui que nós pedimos, ó, dados underline AOV. Foi o nome que nós demos para ela. E aqui ele já mostra para a gente aquela análise que nós fizemos lá, comparando um com o outro e tal. Nós vamos verificar o valor de P ajustado aqui, né, o valor de P. Se aqui o valor for menor ou igual a 0,05, nós dizemos que eles são diferentes. Se for maior do que 0,05, nós dizemos que eles são iguais. Então aqui, ó, Pioneer 93 com NK menor, Pioneer 998 com NK 300, 0508, então eles são iguais. E assim sucessivamente, aqui, ó, menor, aqui eles são iguais. Quem é igual? Sorda 67 com NK 300. Esses aqui são iguais também. SART com Pioneer. E assim sucessivamente, ó, são diferentes, são iguais e são diferentes. E aqui nós vamos agora organizar e colocar as letras. Bom, isso é no pacote básico. Como nós instalamos e nós também chamamos o pacote agrícola para facilitar a nossa vida, nós podemos fazer o teste de Tukey pelo pacote agrícola, que vai nos dar informações já prontinhas. Então, eu vou chamar aqui o teste de Tukey pelo pacote agrícola. Então, vou mostrar aqui para vocês como é o comando disso aqui. Também é simples. Esse nome aqui foi eu que dei, dados, underline Tukey, igual, né, sempre isso. E agora aqui o comando. O comando para o teste de Tukey no pacote agrícola, ele é escrito de uma forma diferente. No normal nós chamamos Tukey HSD. Aqui no pacote agrícola é HSD em maiúsculo ponto teste. Pronto, esse é o comando. Agora vamos dar as informações dentro do parênteses. É para fazer o teste de Tukey de quem? Dessa análise que nós fizemos aqui, dados AOV. E vamos colocar outra vírgula, vamos dar outra informação. Concatene aqui, isso aqui sempre vai ser dessa forma, e entre parênteses e entre aspas, o nome da coluna dos tratamentos. Lembre que o nome da coluna de tratamentos nosso, nós chamamos, está aqui em cima, vou até voltar, nós chamamos de cultivar. Se a gente tivesse chamado tratamento, a gente escreveria lá tratamento. Como a gente chamou de cultivar, vamos escrever cultivar. Então está aqui, cultivar. Outra informação que nós vamos dar. Essa análise aqui vai ser das médias. Então, nós vamos sempre escrever MINE igual, e entre aspas, nós vamos escrever que nós queremos que ela faça análise de peso em função dos cultivares. Então, aqui é sempre a variável resposta, e aqui é sempre a variável tratamento. E nós vamos colocar uma vírgula e dar a informação que é para colocar é verdade, coloque no console. Então, o que nós vamos modificar numa outra análise que a gente for fazer? Esse nome aqui, que vai ser o nome que nós vamos dar para a nossa análise. Esse nome que está aqui dentro, que vai ser o nome dos tratamentos. E esses nomes aqui. Isso aqui é a variável resposta, é aqui a variável tratamento. Pronto, é isso que sempre a gente vai alterar. Se a gente colocar esses nomes, vamos deixar sempre esses nomes. E aí, quando nós pedimos essa análise, ele já mostra aqui a média do erro, né, que é 0,45, e já dá aqui para a gente, ó, cada tratamento com suas médias e com seus erros padrões.
e o número de repetição de cada um, o mínimo e o máximo. Ele já deu o alfa, que é um erro de 5%, né? Ele já vai nos dar aquela informação das letrinhas, então Pioneer e Sart recebe letra A, e aqui estão as médias dele e também as letrinhas, e esses outros três com suas respectivas médias e também com as letrinhas. Então já está pronto, né? Já fez toda a análise de variância e o teste de Turing. Eu só fiz aqui, ainda para ter mais alguma informação, esse comando aqui, né, de cabeçalho, e dizer que é de dados Turing, para ele me dar mais alguma informação. Inclusive aqui ele me deu o coeficiente de variação aqui, que foi 4,52, para não precisar a gente calcular o coeficiente de variação, né? E aqui ele dá novamente aquela mesma informação que nós vimos anteriormente, já prontinho, com as letrinhas, tudo certinho. Aqui, só para complementar, eu vou pedir um gráfico de barra, como eu fiz lá no outro, só que para fazer o gráfico de barras eu vou pedir as médias, né? E eu vou mostrar aqui como é que eu pedi. Eu coloquei aqui um nome, né? E eu chamei esse nome de médias, podia chamar qualquer nome, né? Igual, e aí eu vou pedir dar um comando aqui. Eu coloquei sort aqui porque eu quero que essas médias fiquem em ordem crescente, para ficar um gráfico mais bonitinho, né? E lá vem o comando taple, que é aquele que eu digo que eu quero que ele faça um a um, não é? Eu quero que ele leve em consideração o peso a cultivar e calcule as médias, a média de cada cultivar, a média do peso de cada cultivar. Aí aqui eu coloquei ponto e vírgula média, para eu não quis escrever embaixo. Quando eu pedi, ele já me mostrou Pioneer com a média, Sorda com a média, NK com a média, Sart com a média e Pioneer 93 com sua respectiva média. Que são as mesmas informações que tem aqui, só que eu preciso dessa forma aqui, porque quando eu vou pedir o gráfico, então eu vou escrever bar plot dessa série aqui, que é médias. Então ele já fez aqui o gráfico para mim, e aqui está o gráfico. Então, Pioneer 988, Sorda 67 e NK 300, que são esses que recebem B, tá aqui. E Sart e Pioneer 93, que são esses que recebem A, estão aqui. Então é essa informação aqui, ó. Então no R é isso, a gente tendo os comandos certinho, e aí esse script é interessante que a gente guarde o script, porque numa próxima análise de DIC é somente a gente alterar essas informações básicas, mas os comandos continuam o mesmo. Então é isso, espero ter atendido às expectativas de vocês e até a próxima aula.